O DC Notícias Web, mais uma vez, falando sobre qualificação e sobre esse MBA de arquitetura de luxo que vai ser realizado na UDC e que já é um sucesso. E sobre isso a gente vai conversar um pouquinho mais com o professor e arquiteto Marcos Bertoldi. Antes de mais nada, professor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença no DC Notícias Web. Luciano, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder dividir com uma audiência as questões da minha profissão, sobre arquitetura e especialmente sobre esse curso que a gente está gestando com tanto cuidado e com tantas boas expectativas. Vamos começar então conceituando o que é arquitetura de luxo, como é que a gente pode caracterizar essa questão da arquitetura de luxo? Olha, essa é uma caracterização que nunca me preocupou de uma maneira específica ou particular, porque, em primeiro lugar, luxo é um conceito bastante nebuloso, talvez, e que pode se adaptar a diversas possibilidades ou a diversos critérios, né? Então, luxo pode ser uma rede numa varanda, e luxo pode ser tempo para você ficar em casa, para você curtir os teus filhos, os teus cachorros, a tua vida doméstica. Então, essa ideia do luxo, ela é muito flexível e muito ampla. E permite infinitas leituras, né? A minha ideia, trazendo daí mais para o meu campo e para as minhas possibilidades e para a minha atuação, o que a gente procura entregar, talvez como se aproximando dessa ideia de luxo, são espaços onde a gente tenha uma arquitetura capaz de qualificar a vida desse usuário realmente, né? Uma arquitetura diferenciada que tenha um excelente contato com o meio natural, com o lugar onde ela está inserida, com o seu contexto físico, por exemplo, que ela seja gentil com a natureza, com o seu entorno, com o sítio de implantação e tudo que contém nesse sítio. Linhas de drenagem natural, vegetação, topografia. Então, isso para mim é luxo. É você respeitar a natureza, por exemplo, com a arquitetura. Eu acho que isso pode ser um pensamento muito luxuoso. Ao mesmo tempo, você qualificar esses espaços de uma maneira agradável para quem vai usar. Então, e o que é ser agradável? É ter um material caríssimo no banheiro? Ou é ter luminosidade no banheiro, insolação, ventilação? Eu prefiro um banheiro bem ventilado, bem iluminado, amplo e bem proporcionado, do que um banheiro com mármore grego mal feito, né? Então, é isso que eu acho, na verdade, o nosso diferencial e o que faz a diferença. Não sou contra revestir o banheiro de mármore grego, se o cliente tiver condições para isso, e se houver essa possibilidade. Temos inúmeros banheiros feitos em mármores italianos, gregos, turcos. Não existe nenhuma limitação para esse tipo nenhum preconceito no uso desses materiais. Só que, certamente, não está no material a ideia de luxo para mim. Para mim, o luxo está naquele espaço que eu estou entregando, né? Então, uma casa confortável, com boas esquadrias, que permita um conforto térmico, acústico, eficiente. Para mim, o luxo é tudo isso. Daria para a gente incluir nesse conceito, então, o desejo do cliente, a realização de um sonho, enfim, o próprio conforto, nesse conceito de luxo também, professor? Sem dúvida. Nós, uma vez atendidos esses aspectos que eu acho que são generalistas, porque eu não imagino uma casa mal ensolarada, mal iluminada, mal proporcionada. Então, acho que uma vez atendidos a todos esses aspectos básicos, fundamentais,
que são garantidores de uma qualidade de vida, daí nós partimos para uma especialização e customização de todos esses espaços que tem a ver diretamente com o proprietário, com a pessoa que vai fazer as suas escolhas e que tem os seus hábitos, o seu modo de vida, e é ela que vai nos pautar daí nesse momento como que ela quer usar a casa nos mínimos detalhes. Então, do dimensionamento de alguns espaços, da forma que ela pretende usar cada um desses espaços, tanto os proprietários quanto seus filhos, seus funcionários. Então, tudo isso, nós estamos daí sim acostumados a trabalhar com uma arquitetura que leva muito em conta o cliente nos mínimos detalhes. Não estaríamos no mercado há quase 40 anos nesse segmento de atendimento dessas famílias com as exigências mais complexas e com todas as possibilidades, se não prestássemos atenção exatamente nessas minúcias. Professor, para a gente entender um pouco mais a importância desse MBA e o momento, porque o momento da arquitetura no Brasil, da arquitetura, da engenharia civil, é diferenciado. Por mais que a gente esteja ainda numa pandemia, são dois setores que cresceram no país. Que momento é esse da arquitetura e daí a importância, a relevância ainda maior desse MBA, professor? De fato, até de maneira inesperada, houve um grande aquecimento no setor, né, era um setor que já vinha, de alguma forma, bem, e que com a pandemia houve um acréscimo tremendo de demanda para esse tipo de solicitação. Então, tanto a área mais do cliente final, que passou a prestar mais atenção na sua residência, que por estar viajando menos e adquirindo outros bens, passou a se interessar mais novamente pela sua casa. Então, isso gerou, eu acho que isso, em parte, foi responsável por esse aquecimento no setor. Clientes que voltaram ao escritório para rever algumas coisas e para ampliar ou para refazer. E, ao mesmo tempo, o mercado imobiliário, da mesma forma, está muito aquecido, né? E com demandas diferentes. Hoje está todo mundo procurando, mesmo os que vão para apartamentos mais aterraçados, que tenham mais áreas externas disponíveis, que sejam também mais gentis com a natureza e com o seu entorno. Então, eu acredito que, de uma maneira geral, esse momento pandêmico e que se iniciou lá no início de março do ano passado, ele aqueceu muito o setor de diversas formas, de diversas maneiras. Mas eu acho que na raiz de tudo está uma valorização do morar. Todo mundo está querendo morar melhor, todo mundo está querendo ir para um espaço que sonhou, que por outras razões adiava e que agora viu que não dá mais para adiar, que é importante realmente ter acesso e poder estar num lugar que lhe dê condições, prazer e permita usufruir a vida, mesmo com mais limitações, como um momento como esse. Professor, com a sua experiência, né, nessa área, o que o senhor vai trazer aos alunos do MBA de arquitetura de luxo? Quais as novidades, quais as temáticas, como o senhor vai enfocar tudo isso? O nosso portfólio é muito vasto, né, de trabalhos nessa área. Tanto residências onde nós abordamos desde o projeto arquitetônico até o projeto de interiores, incluindo o projeto paisagístico, já que somos especializados em arquitetura paisagística aqui no escritório. Então, cada projeto que eventualmente surge, nós temos condição de oferecer o pacote completo, né, fechando todos os elementos que comporiam essa obra, até apartamentos, reformas de apartamentos, que também são itens interessantes para quem trabalha nesse setor, apartamentos em São Paulo, em Santa Catarina, aqui em Curitiba. Eu não selecionei exatamente os trabalhos que eu vou apresentar, mas vou apresentar detalhadamente com
não só com imagens, mas também pretendo apresentar desenhos e comentar sobre também como atender esse tipo de clientela, que demandas esse tipo de clientela te traz, o que é importante não deixar de lado, né? E trabalhos mais recentes. Naturalmente, vou privilegiar os trabalhos mais novos, aqueles ainda não publicados, já que a maioria do que nós fizemos anteriormente já foram publicados nacional e internacionalmente. Então, mas nós temos alguns mais recentes e eu provavelmente vou começar por estes nas minhas apresentações. Quero também fazer dessas apresentações algo muito livre e ficar muito disponível para dúvidas, para perguntas. Eu sou um conhecedor realmente desse mercado e me movimento nele desde que me formei, desde que abri o meu escritório, que estou à frente dele, como eu disse, há mais de 35 anos. Então, e sempre nesse setor de residências de altíssimo padrão aqui em Curitiba, com uma abrangência Paraná, São Paulo, Santa Catarina, mas sendo a base ainda aqui. Professor, dá para a gente dizer que esse será um MBA de luxo? De arquitetura de luxo? Eu acredito que, dependendo de como a gente definir luxo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente vai estar pronto para dar os esclarecimentos necessários para quem quer, deseja conhecer ou trabalhar nesse setor. Professor, eu queria muito agradecer a sua participação no DC Notícias Web e a gente tem certeza que será realmente um MBA de muito sucesso, até pela procura, enfim, pela temática que é muito contemporânea. E eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no DC Notícias Web. Eu que agradeço, Luciano, te agradeço também as perguntas, muito procedentes, muito interessantes, e me possibilitaram esclarecer um pouquinho desse nosso plano aí, já aumentando a vontade de começar essas aulas e de poder logo ir até Foz.